a dor moral do alto funcionário, aquele que ganha mais de um salário mínimo, é maior do que a dor moral do funcionário chão de fábrica? A tarifação deste dano moral com a reforma trabalhista é inconstitucional? A possibilidade da empresa processar o empregado e o assédio processual, o que vai mudar para nós advogados? Para responder estas e outras questões, recebemos aqui nos estúdios do IBRAT o professor José Afonso D'Alegrave Neto, que é mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade de Lisboa, que acaba de lançar a 6ª edição do seu livro Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho. Muito bem, professor D'Alegrave, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do IBRAT. A tarifação do dano moral é constitucional? Primeiro quero agradecer o convite, Rodrigo, agradecer ao IBRAT por essa oportunidade. O dano moral é justamente a mensuração da dor moral da vítima. Sempre, tradicionalmente no Brasil, ele foi arbitrado pelo julgador, um valor aberto, e levava-se em conta até então 2 vetores. A doutrina criou 2 parâmetros: a necessidade da vítima, necessidade econômica, uma compensação para ela, e uma punição para o agente. Então, o juiz tinha que equacionar isso. Quanto maior a empresa, então para doer no bolso da empresa tinha que ser um valor robusto. E uma compensação financeira para a vítima. Ou seja, quanto maior o salário da vítima, esse valor tem que ser maior também para que ela se sinta compensada financeiramente. Agora, a lei nova inovou para dizer que este dano moral trabalhista ele é tabelado. Criou-se 4 tabelas, só que tabelas pífias, tabelas aviltantes, quer dizer, a dor moral do trabalhador está muito baixa, essa que é a verdade. Então, o que nós estamos percebendo que a primeira crítica é esse tabelamento, por si só, que não é a melhor técnica. Ele pode até ser constitucional, respondendo a tua pergunta, mas não é a melhor técnica. E a crítica mais incisiva é que são valores muito baixos. Para você ter uma ideia, quando a natureza for gravíssima, que tem a grave e a gravíssima, 50 salários do empregado. Então imagine um sujeito, Rodrigo, que ganha R$1.000 por mês e perdeu numa máquina seus 2 braços, suas 2 pernas. Ficou num grau vegetativo. R$50.000 a indenização por dano moral. Quando que no STJ já tem posição uniforme, que havendo, por exemplo, morte, é de 300 a 500 salários mínimos. Então, a crítica que nós fazemos é mais do que se é constitucional ou não, é que foi infeliz o legislador, porque, na verdade, criou um valor tabelado e pífio. E isso acaba, imagino, professor D'Alegrave, criando uma distorção, né? Porque você pode ter numa empresa 2 trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho, perderam o braço e que, em virtude do salário de um ser menor do que o outro, pode, na justiça, receber menos ou mais de indenização. Mas por incrível que pareça, as vozes doutrinárias estão fazendo essa crítica. Mas se nós formos investigar qual que é o objetivo do dano moral, que é justamente compensar financeiramente a vítima. Então, se eu pego, por exemplo, um vigia que ganha R$1.000, uma indenização de R$10.000 já o compensa. Ele vai ter um dinheiro para comprar um presente e compensar a sua dor. Agora, um gerente que ganha lá R$10.000, você acha que 10 mil, que é um salário dele, vai significar uma compensação financeira? Então, ainda que aparentemente seja uma coisa injusta, então a dor moral do pobre é menor do que a dor moral do rico, mas o fundamento do dano moral é esse, é uma compensação financeira. E o que é um valor, Rodrigo? Você que é um milionário, o que é um valor para te compensar? Tem que ser um valor alto, né? Então, nesse sentido, eu vou um pouco na contramão dessas críticas e entendo que é isso mesmo. Quanto maior o salário do empregado, maior deve ser o valor para que represente uma compensação financeira pela dor sofrida. Perfeito. E, professor D'Alegrave, sobre a possibilidade da empresa processar o trabalhador. A gente tem visto alguns trabalhadores em redes sociais, ao serem desligados
colocarem palavras assim, de baixo calão contra a empresa, espernearem, gritarem. Usando né? o Facebook. Usando o Facebook. A empresa agora poderá processar esses funcionários? Na verdade, antes da reforma trabalhista, já tinha a súmula 227 do STJ, dizendo que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral. Só que aí eu pergunto para vocês, a pessoa jurídica, a empresa, ela tem honra subjetiva? Ela tem aflição? Ela chora? Não. Mas ela tem uma honra objetiva, que é a sua marca comercial, que é a sua credibilidade. Então, quando nós falamos em dano moral tendo como vítima a empresa, a pessoa jurídica, ela é mais restrita do que um dano moral de pessoa física. Porque a pessoa física, ela tem uma dimensão subjetiva, uma honra subjetiva e uma honra objetiva, que é a imagem dela. A pessoa jurídica só tem esta honra objetiva. Então, logo, o que nós podemos, a empresa que se sente vítima, por exemplo, de uma declaração infeliz no Facebook, ela pode sim postular, e agora com a reforma trabalhista aprovada, a lei nova, ela pode ser expressamente, tem um dispositivo dizendo expressamente que a marca, a honra, o nome, a imagem da empresa está tutelada. Então ela pode, e aí o reclamante vai ser a empresa e o reclamado vai ser o trabalhador. É uma situação não recorrente, mas que pode acontecer. Já poderia antes, mas agora está regulada pela CLT. Antes você tinha que buscar dispositivos do Código Civil para sustentar isso. Agora está expresso na nova CLT. Senhor Dalegrave, a gente tem observado algumas insinuações na mídia dizendo o seguinte, né, insinuando aparentemente que os advogados seriam fomentadores de processos. Temos uma disposição nova na CLT, agora com a reforma trabalhista, tratando do abuso processual. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, que é um advogado militante já há muitos anos na Justiça do Trabalho, primeiro, os advogados são responsáveis pelo grande número de processos na Justiça do Trabalho? E segundo, já não teríamos, antes da proposta de mudança, mecanismos para punir os abusos? Veja, o advogado é um ser humano e o ser humano tem das mais variadas personalidades. Nós temos bons e maus médicos, bons e maus engenheiros e, infelizmente, nós temos bons e maus advogados. Então, às vezes nós pagamos um preço caro por esses colegas que fomentam uma certa aventura jurídica, né? Mas nós não podemos generalizar. Você já antecipou, você como jurista que também já antecipou a resposta. Nós temos mecanismos suficientes para combater a litigância de má-fé, o assédio processual. Agora, não se pode generalizar e colocar a culpa deste número de processos nas costas do advogado. Na realidade, o Brasil tem muitos processos trabalhistas, no meu modo de ver, por dois fatores. Primeiro, pela cultura do empregador, que diz o seguinte: não está satisfeito, vá procurar teus direitos. O empregador muitas vezes é arrogante, ele não quer dialogar com o trabalhador, ele se sente superior. É uma herança que vem lá do Brasil colonial, aquela coisa do coronelismo. Então não está satisfeito, vá buscar. Ele mesmo atira o trabalhador para a Justiça do Trabalho. É uma cultura equivocada do Brasil. Nem todos os países são assim. Nos Estados Unidos tem muito esse diálogo, vamos conversar, senta aí. No Brasil, aquela ameaça, bate na mesa. Esse é o primeiro fator. E o segundo fator é a inadimplência. Direito trabalhista, Rodrigo, ele é colocado assim, ele é sonegado de uma forma muito banalizada. Por exemplo, se eu pego a tua gravata, eu furto tua gravata, eu estou violando um direito de propriedade. Eu vou preso, eu sou execrado. Agora, quando eu violo o direito trabalhista, não tem problema. Está entendendo? É um direito visto como um direito de segunda classe. As próprias audiências de conciliação deixam claro isso. O empregado tem lá 100 mil reais de direitos, o que o juiz faz? Eu não estou culpando o juiz, mas o que o juiz faz? Doutor, vamos fechar em 50 mil? 50 mil tá bom. Como que diz, o senhor tem direito a 100 mil? Mas pega 50 mil. Então esses dois fatores, na minha opinião, essa cultura do empregador de dizer não está satisfeito, essa arrogância do empregador e a inadimplência é que geram esse número grande, expressivo de processos trabalhistas. O senhor falou em assédio processual.
O advogado, aquele que é um advogado que trabalha por conta própria ou integra uma grande banca de advocacia, aquele advogado de defesa que interpõe diversos recursos, inclusive para tribunais superiores, que são, assim, analisando friamente, muitos deles não passam sequer pela admissibilidade recursal, pela primeira admissibilidade recursal. Isso pode ser caracterizado um abuso processual ou um exercício regular de direito do advogado, direito de ampla defesa? Veja, o que é o assédio processual? Quando você fala assédio, sempre a ideia assédio, seja sexual, moral ou processual, é sempre algo instigante, insistente, que se repete. O assédio processual, ele nunca vai ser caracterizado por um ato único do advogado da empresa que protelou ou que criou um incidente infundado. Agora, este conjunto, essa sucessão de atos que o juiz diz, meu Deus do céu, toda hora ele pede uma carta precatória, depois ele desiste, ele cria um incidente de falsidade que não tem nada a ver. Quer dizer, esse conjunto da obra que vai caracterizar o quê? Um uso abusivo ou um exercício abusivo do direito de defesa. O amplo direito de defesa é constitucional, nós sabemos disso, está no artigo 5º como cláusula pétrea. Princípio do contraditório, princípio constitucional, está no artigo 5º da Constituição. Agora, quando o advogado, seja do trabalhador ou da empresa, geralmente é da empresa, porque é a empresa que tem interesse em protelar. O advogado trabalhador, ele quer resolver logo. Então, quando esse advogado da empresa abusa do seu direito de defesa, então quer dizer, em nome de um direito de defesa, eu arguo 35 preliminares, eu crio vários incidentes, eu altero a verdade dos fatos. Este uso abusivo ou desvirtuado do direito de se defender ou do direito de peticionar, aí entra o advogado do reclamante, que também postula tudo, né, caracteriza o assédio processual. Ele é diferente da litigância de má-fé. A litigância de má-fé é casuística, ela tem casos, e aqui um detalhe, todos aqueles casos do CPC, da litigância de má-fé, foram repetidos na CLT. Então agora quando se fala em litigância de má-fé, nós não precisamos ir lá invocar o CPC, eles repetiram 100% daquelas situações, o que é litigância de má-fé está agora na nova CLT. A litigância de má-fé, ela é aguda, ela tipifica. O assédio é uma sucessão de atos que no seu conjunto podem caracterizar abuso do direito de defesa. Ok, professor Dalegrave, eu quero agradecer por essa entrevista, dizer que não sou um milionário, né? Sou milionário em saúde e em bons amigos, como o senhor. Muito feliz pelo fato do senhor ter nos prestigiado aqui, estar em nossos estúdios e recomendar aos nossos telespectadores que já se encontra à disposição e deixaremos na descrição do vídeo o link para aquisição da 6ª edição do livro Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho pela editora LTR, da qual o professor Dalegrave Neto é autor. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero agradecer ao IBRATE, ao professor Rodrigo, que é o nosso jurista aqui do Paraná, e estou sempre à disposição dos senhores.